seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está acendendo fogo de novo. Onde estão? Estranhando um pouquinho o jeito que está a igreja hoje, mas vai melhorar muito mais, tá bom? Em nome de Jesus. E para isso acontecer, irmãos, a gente precisa da sua ajuda, tá? A gente conta com você, com a sua compreensão, né? Os irmãos que estão em pé, pode sentar, queridos, em nome de Jesus. A gente conta com a sua compreensão, porque tudo que a gente vai fazer na vida da gente, né? Qualquer reforma, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre tira alguma coisa do lugar, né? Tira uma coisa do lugar para renovar, para fazer de novo, para ficar tudo bonitinho, tudo legalzinho, do jeito que o Senhor merece, né? Então a gente conta aí com a sua ajuda, com a sua compreensão, tá? Em nome de Jesus, para que tudo isso aconteça. E falando em reforma, irmãos, nós vamos de fato fazer uma reforma na igreja, né? Uma reforma básica, pelo menos pintar ou fazer alguma coisa nesse sentido. E eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, tá? A escolinha das crianças, nós vamos dar uma ajeitada lá também. As meninas já estão aí se movimentando para isso, né? Então a gente quer que fica tudo legalzinho, porque também as nossas crianças merecem o melhor, não é verdade? E nós não temos que arrumar só para nós aqui embaixo, né? Tem que ajeitar para eles lá em cima também. E já estamos batalhando para isso, tá bom? Você que pode ajudar, que pode colaborar, você pode procurar a Vitória, o Felipe, as meninas aí também que estão ajudando, né? Quem que nós vamos procurar? A Carol, a Cíntia, a Lohane. Procura todo mundo, tá bom, querido? Procura todo mundo que você vai ajudar do seu jeito, né? E vai ser muito bem-vindo a sua ajuda em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Tá tudo certo? Você vai jogar lá o versículo lá? Ah, isso, menino. Porque eu já estava ficando preocupado como é que o povo vai ler a Bíblia, né? Eu estava pensando nisso. Mas tudo bem, então vamos lá. Tiago capítulo 4. São textos da Bíblia. Esses que a gente vai ler agora você conhece, né? Com certeza você conhece. Tiago capítulo 4. Eu vou ler versículo de número 6 a seguir. Tiago capítulo 4, versículo de número 6 a seguir. Irmãos, só para você não ficar perdido, né? A gente tem colocado aqui no telão também a respeito do nosso encontro com Deus, irmãos. Nós estamos divulgando já, para que todo mundo possa se organizar para poder participar, tá? Vai ser dia 24, né? Está lá atrás. Está meio apagadinho, mas vai dar certo. O Felipe vai melhorar isso aí, que ele consegue. De 23 a 25 de junho, gente. E esse encontro só acontece se a gente fizer a nossa inscrição e se a gente participar. Tá bom, queridos? Caso contrário, ele não acontece. E a gente está orando, pedindo a Deus para que tudo dê certo, né? Para que a gente possa fazer o melhor para o nosso Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a Bíblia agora. Tiago capítulo 4, versículo de número 6 a seguir. Está escrito assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto,
e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Fecha seus olhos do jeito que você se encontra, querido. Deixa eu agradecer a Deus mais uma vez junto com você. Pedir ao Senhor que te abençoe. Na verdade, irmãos, eu quero te pedir um favor, que eu lembrei agora. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nosso irmão Ronaldo hoje fez um pedido para a irmã dele, né, irmão Ronaldo? Rosane, que a chama, não é isso? E eu quero juntar a fé minha com a fé da igreja, e nós vamos fazer uma oração para a irmã, né, do irmão Ronaldo, a Rosane. Eu creio, queridos, que o Deus que nós servimos, Ele continua operando milagres. Amém, gente? Então, ela se encontra hospitalizada e nós vamos orar pela vida dela. Amém? Só apresenta esse nome diante de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pela Rosane, Pai. Ela é irmã do nosso irmão Ronaldo. Ó Deus, ela se encontra hospitalizada nesse momento, e nós levantamos um clamor pela vida dela, meu Pai, porque a palavra diz, meu Deus, que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Ó Deus, e a igreja, Pai, reunida nesse momento, Senhor, em oração, em fé, nós acreditamos que o Senhor é Deus que opera milagrosamente, Senhor, na vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, visita ela agora, onde ela estiver, e o Senhor pode, meu Deus, curá-la, Pai, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra. Ó Deus, não há nada impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, pessoalmente eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor sabe. Ó Deus, e nós te pedimos o principal de tudo, meu Pai, dê a essa vida a oportunidade de se salvar, ó Deus, de se entregar ao Senhor Jesus. Eu não sei se ela já se entregou, meu Pai. Se já se entregou, é sua, mas se ainda não se entregou, Deus, nós oramos, dê a essa pessoa a oportunidade, ó Deus amado, dela estar voltada para o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. A gente sabe, meu Pai, que o bem mais precioso que existe na nossa vida é a nossa salvação. Então nós oramos para que a Rosane, meu Deus, ela tenha o encontro com o Senhor e tenha salvação no Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Dê a ela essa oportunidade. E ó Deus, e o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nós oramos para que seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso, querido. Agora se assente nas suas orações, tá? Que você tiver no seu individual com Deus, lembre-se dessa pessoa, tá bom, querido? É importante que a igreja esteja sempre unida em oração, em um só propósito, né? Para a gente estar servindo de bênção na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra que a gente acabou de ler, vocês sabem que é uma palavra que está se cumprindo nos nossos dias, né? Essa palavra, e a gente entende no mundo espiritual, acho que a maioria das pessoas aqui já tem um entendimento suficiente para isso, né? A gente entende no mundo espiritual que existe o poder de Deus que governa de forma ilimitada, né? E existe também a força do inimigo que também age, né? Porém de forma limitada. O inimigo, ele age na vida de qualquer pessoa, basta a pessoa abrir espaço para que ele faça algo, e ele vai fazer. E acredite, querido, acredite se você quiser, na verdade, né? Acredite, o inimigo, ele tem agido,
O inimigo, ele tem desmoralizado muitas pessoas, ele tem destruído muitas pessoas, ele tem esfriado a fé de muitas pessoas, e parece que o tempo, irmãos, está passando, e parece que a gente não se atenta para isso, né? A gente olha e parece que as coisas acontecendo, parece que está tudo normal, parece que está tudo bem, está tudo certo. Eu quero dizer para nós nessa noite, igreja, com muita autoridade, que não está nada certo, irmãos. Nós não podemos ficar observando as coisas acontecer ao nosso redor e ficar como se nada tivesse acontecendo. Eu, como igreja, você, como igreja, a gente precisa agir, amém? Em nome de Jesus. A gente não pode ficar de braço cruzado observando o que está acontecendo ao nosso redor, ou até mesmo na nossa vida, não é verdade? Às vezes tem acontecido não somente ao nosso redor, na vida de outras pessoas, mas às vezes tem acontecido na nossa própria vida. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente tem um entendimento, sabe que o inimigo age, a gente sabe também que o Deus que nós servimos, Ele também age, e Ele está agindo em favor da igreja nessa noite, eu tenho certeza disso, sabe? Mas muitas vezes, mesmo a gente sabendo de tudo isso, parece que a gente se conforma com a situação, parece que a gente se conforma com tudo isso, e a gente diz, isso é porque tinha que acontecer mesmo, né? É a lei da vida, a coisa tinha que acontecer, e eu tinha que passar por isso, irmão. Em nome de Jesus, a única coisa que você tem que passar é no cumprimento de cada promessa de Deus que Ele fez para mim e para você através da palavra dEle. É a única coisa que nós temos que passar nessa vida, é pelo cumprimento da promessa. Se não está se cumprindo a promessa na sua vida, eu quero aconselhar você a rever os seus conceitos, a olhar para dentro de você mesmo, né? E ver o porquê que essas promessas de Deus não têm se cumprido na sua vida, né? A melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos, é olhar para dentro de nós mesmos. Sabe, quando nós olhamos para dentro de nós conseguimos entender quem nós temos sido, né? E eu faço essa pergunta assim com muito carinho, para você pensar, sabe, para você meditar comigo nessa noite, e você entender com clareza quem você tem sido diante de Deus. Eu sei que isso mexe com a gente, né? Esse tipo de pergunta, mas é importante a gente parar para pensar, irmãos, quem nós temos sido, né? A palavra, ela vem com clareza ao nosso coração nessa noite, e o nosso irmão Tiago aqui, né? Ele deixou registrado de forma muito clara, quando ele diz assim, olha, antes, ele está falando de coisas que vieram aí, né? Que o Senhor foi falando, eu li do versículo 6 em diante, mas se você puder ler em casa depois, todo o capítulo aí, você vai entender de uma melhor facilidade. Ele diz assim do versículo 6 em diante, ele diz assim, antes, dar maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém, Ele dá graça para os humildes. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Eu vou falar de uma coisa que eu ouvi há algum tempo atrás, um homem que estava pregando a palavra de Deus. Eu ouvi essa pregação e achei bastante interessante a maneira que ele usou para falar um pouco da humildade e também a respeito da soberba. Eu achei interessante, então eu vou passar para vocês. Queria que você me entendesse nessa noite também com muita
clareza. Sabe, ele usou o papel higiênico para falar a respeito da soberba e da humildade. E eu achei muito interessante, porque esse cara que estava pregando, ele começou a fazer algumas perguntas que para mim me fez refletir, usando isso, né? Uma coisa tão simples, que você vai em qualquer mercado, qualquer mercearia, você encontra, né? E ele usou então o papel higiênico para poder ilustrar isso. Eu quero usar a mesma coisa. É interessante que quando nós vamos no mercado e a gente vai na prateleira, né, para pegar o papel higiênico, é interessante que geralmente ele nunca fica por baixo, não é assim? Geralmente ele sempre fica por cima, é ou não é? Você não chega lá no mercado e tem alguma coisa empilhado em cima do papel higiênico, não é verdade? Geralmente ele está sempre por cima, é na prateleira do mercado, né? Quando a gente coloca ele no carrinho lá do mercado, você pega o pacote lá do papel higiênico, dificilmente a gente coloca ele por debaixo das compras, não é verdade? Às vezes a gente coloca toda a compra por debaixo e o papel higiênico geralmente ele fica na parte superior, não é assim? Por cima de tudo, né? É até interessante a gente pensar nisso, porque parece que ele fica tão assim metido, né? Tão arrogante, tão soberbo, né? Que dá a entender que aquele pacote de papel higiênico ali no carrinho do supermercado, ele parece que é uma celebridade, né? Suponhamos que ele tivesse braço, por exemplo, talvez ele estaria ali por cima de todo mundo, por cima do pacote de arroz, por cima do pacote de feijão, por cima lá da batata, do açúcar, né? Ele estaria lá por cima, e se ele tivesse braço, talvez ele estava com o braço pendurado na janela do carrinho de supermercado, mostrando para todo mundo que ele era o cara, que ele estava ali por cima de todo mundo, né? Então, o que acontece, irmãos? Quando nós levamos ele também para nossa casa, geralmente a gente coloca tudo no porta-mala do carro, né? E lá no porta-mala do carro, geralmente também a gente coloca ele sempre por cima, não é assim? Geralmente é assim que acontece, né? Pode ser que um ou outro fala, não, pastor, eu coloco aonde que dá. É isso mesmo, tá tudo certo. Mas o normal, geralmente, a gente coloca essas coisas por cima de tudo. Então, eu achei interessante essa fala, porque dá-se a entender que ele era alguém muito soberbo, né? Alguém muito orgulhoso, porque estava sempre por cima de tudo. E é interessante que nessa história que eu ouvi, esse cara falando disso, ele continua narrando a história dizendo assim, olha, e quando nós levamos ele para casa, a gente também não coloca ele em qualquer lugar, né? A gente coloca ele lá no armário do banheiro, geralmente a gente coloca no melhor lugar que ele possa estar, né? Então, usando essa figura do papel higiênico, mostrando a respeito do orgulho, da soberba no coração do ser humano, usando isso, né? Esse pregador, ele encerra dizendo assim, olha, todos nós sabemos que o papel higiênico, a vida toda, basicamente, ele fica por cima, mas todos nós sabemos também o seu final, né? Ou seja, irmãos, desde o supermercado até o armário do nosso banheiro, ele sempre está por cima. Mas como a Bíblia diz, né, que os exaltados serão humilhados e vice-versa, então a gente sabe qual é o fim do papel higiênico. E eu não vou tocar nesse assunto,
para não ficar meio estranho, né? Mas eu acredito que você já entendeu. E isso me leva a pensar, irmãos, em quê? Isso me leva a pensar que não vale a pena a gente investir no orgulho. Não vale a pena. Em hipótese alguma, não vale a pena a gente investir no orgulho. Por quê? Porque ao soberbo, ao orgulhoso, Deus, Ele abate. Não é assim que a palavra nos ensina? Mas aqueles que são humildes, Deus os exalta, ou Deus dá graça para esse tipo de gente. Então, queridos, eu acredito que a maioria de nós aqui não são pessoas orgulhosas. Acredito que não. Acredito que a maioria de nós aqui são pessoas humildes, ou entende que são pessoas humildes, tá? E é importante que eu e você aprenda a chegar diante de Deus com essa humildade, porque quando nós chegamos diante de Deus com esse coração simples e humilde, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos dá graça. Amém, gente? Deus, Ele nos dá graça. E a gente sabe o que é graça de Deus, né? Para você que não sabe, eu vou explicar agora rapidinho. Graça de Deus é o favor que nós não merecemos. É um favor imerecido que a gente recebe de Deus. E isso acontece quando nós chegamos diante dele com um coração humilde. Amém? Com a vida cheia de humildade. Então, queridos, é importante a gente aprender esse tipo de coisa. Por quê, pastor? Porque uma coisa puxa a outra. Quando nós temos humildade dentro do nosso coração, nós nos tornamos pessoas sujeitas. Amém? Está entendendo isso ou não? Eu estou seguindo o que está escrito na Bíblia, irmãos. Quando nós temos esse coração humilde, nós nos tornamos pessoas sujeitas. E sujeitas a quem? A Bíblia é clara a esse respeito. Ela diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é assim que está escrito aí, irmãos? Versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então eu quero parar aqui, irmãos, para a gente refletir junto. Sabe? Para a gente refletir nisso. Às vezes nós queremos resistir o mal, mas não queremos ser sujeitos a Deus. Às vezes a gente esbraveja, né, através de palavras, dizendo assim para o nosso inimigo: olha, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus negócios, porque você não tem poder contra a minha vida. Tudo bem, irmãos, e nós temos que fazer isso mesmo, porque o inimigo nós não podemos, em hipótese alguma, dar brecha para ele, nem permitir com que ele faça parte das nossas vidas. Mas veja bem, muitas vezes nós queremos fazer isso, irmãos, apenas com as palavras que saem da nossa boca. E se existe uma maneira que você pode resistir o inimigo, e essa maneira que funciona, eu não estou falando de algo que não funciona, eu estou falando de uma maneira que funciona para você resistir o inimigo, é você sendo sujeito à pessoa de Deus. A gente não repreende o inimigo apenas de palavras. A gente não resiste ao inimigo, às obras do inimigo, apenas com palavras. A gente resiste o inimigo tomando uma postura diante de Deus, de sermos sujeitos a Deus. Pastor, mas o que é ser sujeito a Deus? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo aonde que o senhor quer chegar. É simples. Ser sujeito a Deus, querido, é você permitir com que Ele seja o Senhor da sua vida. Você entende isso? Quando no Antigo Testamento e também até no Novo Testamento, né, quando citava-se a palavra Senhor,
A pessoa que entendia que alguém era senhor da vida dela, aquela pessoa entendia que ela não tinha direito próprio, ela tinha alguém que governava sobre a sua vida. Ou seja, em outras palavras, a pessoa não fazia as suas próprias vontades. Por ela ser sujeita ao seu Senhor, então ela entendia que a vontade dela precisava ficar de lado e a vontade do seu Senhor precisava prevalecer. E eu pergunto para a gente pensar de novo, irmãos, para a gente meditar, qual é a vontade que tem prevalecido sobre a nossa vida? É a nossa? É a vontade do inimigo ou é a vontade do nosso Deus? Logicamente que todo mundo vai dizer assim: meu Deus, pastor, o que prevalece sobre a minha vida é a vontade de Deus. É lógico. Irmãos, vamos ser honestos com a gente mesmo. Será que nós não estamos igual o papel higiênico lá no supermercado? Será que nós não estamos orgulhosos, soberbos? Será que isso não tem estado em nossos corações? Pastor, como é que eu reconheço se eu sou um soberbo ou não? É simples, quando você tem dificuldade, preste atenção nisso, isso é muito importante. Quando você tem dificuldade em perdoar, você está se tornando uma pessoa soberba, orgulhosa. Isso que eu estou falando aqui é igual criança de primeira série, irmão, de prezinho, né? Que está aprendendo lá no prezinho, é a mesma coisa. O que eu estou falando aqui hoje é coisa que todo mundo que tem uma sã consciência entende, sabe? E é importante a gente entender, irmãos, na medida que eu deixo de perdoar, eu deixo também de receber algo do Senhor para a minha vida. Você entende isso? Mateus capítulo 6. Você pode acompanhar lá no telão se você quiser, irmão. Olha, eu vou ler alguns versículos aqui, versículo de número 13. Vamos ler do 11 em diante. Está escrito assim: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Beleza, Deus está disposto a te abençoar, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Amém? Deus está disposto a te perdoar? O que você acha? É lógico que está, né, irmãos? Mas aí vem o restante do versículo que diz assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa parte aqui também precisa estar se cumprindo na nossa vida. Você entende? Não adianta eu querer somente que Deus me perdoe. Eu preciso estar disposto também a arrancar o orgulho de dentro do meu coração e a perdoar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos seguindo aí. O versículo 13 diz assim: e não nos induzas à tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus está disposto a fazer isso? Lógico que está, irmãos. Tudo que Deus quer é ver os seus filhos bem, é ver os seus filhos caminhando bem, em paz, cheio de vida, cheio de alegria para servir o Senhor. É tudo que Deus quer. Mas o que é que nós fazemos? Muitas vezes, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de perdão, por causa da nossa falta de compreensão da palavra de Deus, ou até mesmo de estarmos sujeitos à pessoa de Deus, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, e ao invés de nós sujeitarmos a Deus, perdoando as pessoas, aqueles que nos ofendem, né, aqueles que falam mal da gente, aqueles que traz calúnia contra a nossa vida, ao invés da gente perdoar, o que a gente escolhe fazer? Muitas vezes a gente escolhe reter essas pessoas dentro de nós. Querido, não guarde ninguém dentro de você, sabe por quê? Porque na medida que você guarda alguém dentro de você, no sentido de não conseguir perdoar, você guarda essa pessoa dentro de você, automaticamente você está carregando o fardo dessa pessoa também.
E Jesus foi muito claro quando ele fala a respeito do fardo. Ele disse que ele dá para nós um fardo que é suave e leve. Vocês lembram disso, né? Suave e leve. Então, querido, queira carregar apenas você diante de Deus. Você entende? Não queira carregar o fardo de outras pessoas. Não, porque isso não te compete, querido. A Bíblia é clara quando ela diz que cada um de nós deve levar a sua própria cruz. Não é assim? Então cada um de nós foi escolhido por Deus para levar a nossa própria cruz. E para que isso aconteça, querido, nós precisamos voltar lá para Tiago e entender que nós devemos sujeitar ao nosso Deus, ser sujeito a Deus, ser obedientes à palavra do nosso Deus. Sabe, tem uns textos na Bíblia, irmãos, que eu particularmente eu fico assim maravilhado com a forma que Deus usa para poder tratar na vida da gente, né? E às vezes a gente acha que Deus ele ama mais aquelas pessoas que brilham mais. Irmãos, não tem nada disso. O amor de Deus é amor de pai, e pai ama todos os filhos da mesma forma. E às vezes a gente pensa assim, pastor, mas por que então algumas pessoas são tão bem-sucedidas e por que outras sofrem tanto? São escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas, elas vão nos levar ao nosso objetivo. Mas preste atenção, os nossos objetivos nem sempre vão nos levar até a pessoa de Deus. Você entendeu isso ou não? É qualquer área da sua vida, querido. Se você aqui que não entende de nada, vou dar um exemplo. Pastor, eu não entendo nada, mal sou formado, não tenho entendimento de quase nada. Eu decidi, a partir de hoje, eu vou estudar e vou formar na medicina e vou ser um médico para abençoar muitas pessoas, um cirurgião ou qualquer outra área da medicina. Eu vou me esforçar para isso. Então o que você vai fazer? Você vai começar a estudar, você vai começar, né, a trabalhar em cima disso, a fazer os estágios que são necessários até você chegar lá, né? Você vai conseguir? Vai, é lógico que você vai conseguir, porque você vai se esforçar para isso. Deus fez eu e você pessoas inteligentes para a gente lutar por aquilo que a gente almeja. Mas volte naquilo que eu acabei de dizer agora, nem sempre os nossos objetivos vão nos levar para Deus, nem sempre, tá certo? O seu esforço, a sua batalha, os seus estudos, a sua inteligência, a sua capacidade, ela vai te levar até o seu objetivo, com toda certeza. Mas é importante você parar para pensar hoje, se o seu objetivo vai te levar para Deus ou vai te afastar de Deus. A gente tem que pensar nisso, irmãos. Sabe, a vida de um ser humano, e vocês aqui estão cansados de ouvir isso e de saber disso. A vida de um ser humano, ela não tem sentido nenhum se Deus não for a pessoa principal dessa pessoa. Não tem sentido. E hoje nós recebemos de bandeja as ofertas que são feitas para todos nós, em todos os dias da nossa vida. As ofertas são feitas, as propostas, né, são colocadas diante de nós. E o nosso inimigo, muitas vezes, ele só está esperando a gente fazer a escolha. Sabe? Por isso eu queria que você pensasse muito a esse respeito. Se o seu objetivo, ele vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? O seu objetivo, ele vai trazer paz ao teu coração ou ele vai trazer turbulência para dentro de você? Pensa nisso, querido, em nome do Senhor Jesus. Pensando assim, irmãos, nós vamos entender o que Tiago
ele falou com clareza, quando ele diz no versículo 7, olha, sujeitai-vos pois a Deus. Na medida que eu sujeito a minha pessoa, a pessoa de Deus, obediente, sendo alguém obediente à palavra do Senhor, então eu vou ter a autoridade que não é minha, tá? Autoridade dada por Deus para resistir ao diabo. Está escrito aqui, irmãos, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir de nós. Amém, gente? Agora, na medida que eu obedeço, eu vou contraindo para a minha vida a autoridade para resistir o mal. Não tem jeito, irmãos, de andar abraçado com o mal e andar abraçado com Deus. Não tem jeito. Ou nós servimos a um, ou nós servimos ao outro. Não tem jeito, irmãos. Isso é inexplicável uma coisa dessa, da gente querer andar abraçado com os dois. Não tem jeito. Aí o versículo de número 8, ele já muda um pouquinho, porque às vezes a gente acha pesado demais, né? A gente ser pessoas sujeitas a Deus. A gente acha pesado demais obedecer a Deus. Então o versículo 8, o Tiago, ele dá uma bambeada na corda, e ele diz assim, olha, está pesado ser sujeito? Então se achegue a Deus. Você entendeu isso? Ser sujeito a Deus é um fardo pesado? Você entende que é difícil demais? Então se achegue a Ele. Se achegue a Ele. Eu tenho certeza que se eu tirar esse microfone da boca e falar com minha voz própria, acredito que os que estão lá do fundo talvez vão ter um pouquinho de dificuldade para entender a minha voz. Mas na medida que você vai se aproximando, você vai entendendo e ouvindo a minha voz com clareza. É isso que a Bíblia está dizendo. Se achegue a Deus. Querido, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus? Vai se aproximando a Ele. Pastor, mas é difícil demais. Mas não é impossível, porque Ele está de braços abertos para todos nós. A porta está aberta, irmãos. E a Bíblia é clara que a porta que Deus abre, ninguém tem poder de fechar. Então pronto, através da morte de Cristo, Ele abriu a porta para nós, Ele rasgou o véu, né? Ele morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e deixou essa porta aberta para a gente aproximar de Deus. Se achegue a Deus. Ei, só para você não ficar de consciência pesada, preste atenção nisso. Deus não está aqui à procura de pessoas perfeitas, não. Porque se Ele viesse aqui atrás de pessoas perfeitas, Ele não ia encontrar absolutamente ninguém, inclusive esse aqui que está falando para vocês. Não sou perfeito, tenho os meus defeitos, tenho uma vida cheia de erros, de falhas, mas estou procurando a me achegar até a Deus, em nome de Jesus, igreja. É isso, se achegue. Está difícil hoje? Dê pelo menos um passo, sabe, sei lá, do seu jeito, fale alguma coisa, expresse da sua forma alguma coisa para Deus, mas não fique parado, irmãos, se achegue a Ele, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente quer chegar no topo da montanha, mas a gente parece que quer chegar lá no topo, mas a gente não quer sair do lugar. Irmão, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa ir de encontro a Ele, sabe? E você já sabe como fazer isso. Uma simples leitura da Bíblia, você já está se chegando a Deus.
Um culto que você participa como esse, você já está se achegando a Deus. Uma oração que você faz, você já está se achegando a Deus. O bem que você faz para o seu próximo, você está se achegando a Deus. O estender de mão, né, para uma pessoa caída, ferida, machucada, decepcionada, o estender de mãos, nós estamos nos achegando a Deus. E assim a gente vai caminhando, irmãos. Achegai-vos a Deus. Oh, glória. Aí eu vou ler mais um pouquinho para a gente caminhar para o fim. Eu estou sem hora aqui, eu não faço a mínima ideia como é que está isso. Está tudo certo? Então vamos lá, pessoal. Chegai-vos a Deus. E o que acontece quando a gente chega a Deus? E Ele se chegará a vós. Para que Deus se chega a nós? O versículo continua dizendo assim: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando você se achega a Deus, você adquire autoridade, né? Melhor, quando você se sujeita a Deus, você adquire autoridade para resistir o mal, para resistir o diabo, né? E ele vai fugir de você. E na medida que você vai se achegando a Deus, o que Deus faz com a gente? Ele começa a fazer limpeza na vida da gente. Você entende? Ele começa a fazer limpeza, sabe? E Tiago está ensinando isso para nós. A limpai as suas mãos, pecadores, né? E vós de duplo ânimo, ou que tem facilidade para correr para o mal, ou para aderir o mal na sua vida, purifique o seu coração, sabe? Você que tem facilidade de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, é isso que ele está falando. Se você tem essa facilidade, então é hora de você purificar o seu coração, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu fico maravilhado com uma palavra dessa, que é tão simples de entender, mas ao mesmo tempo parece que fica tudo tão distante da gente conseguir conquistar. Irmãos, é só uma aparência para alegrar o seu coração, porque Deus está aberto, Deus está receptivo, irmãos, para todas as pessoas que estão aqui nesse lugar. Não interessa o seu estado, não interessa como você entrou por essas portas, o que interessa é a decisão que você tem para tomar nessa noite. Se achegue a Deus, querido, e você vai ter força para largar o pecado, para limpar suas mãos, para purificar o seu coração. Aí o versículo 9, para a gente ir caminhando para o fim, versículo 9 diz assim: senti as vossas misérias, ou seja, olha para dentro de você mesmo, você vai conseguir entender quem é você. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, a vossa alegria, né, em tristeza. Por quê? Porque a sua situação, é isso que Tiago está dizendo, a sua situação não está nada bacana. Você precisa rever os seus conceitos. Olha para dentro de você mesmo. Aí você vai conseguir liberar todas essas coisas. Aí o versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, às vezes a gente fica se humilhando, sabe aonde? Aos pés da nossa conquista, ou aos pés de alguém que não pode oferecer absolutamente nada para nós, ou até mesmo de circunstâncias. Às vezes a gente fica se humilhando para isso. Isso não te leva a lugar nenhum, não acrescenta nada na sua vida. Agora, quando você se humilha diante dos pés do Senhor, aí é diferente. Você entende? Porque a Bíblia diz que Ele te exalta. O exaltar de Deus, irmãos, não é para fazer da gente pessoas orgulhosas. Deus não exalta ninguém ou coloca algo na vida de ninguém para a pessoa falar: nossa, agora eu estou me sentindo todo poderoso, eu estou me sentindo o melhor de todos, eu sou o cara. Não, irmãos, Deus não faz isso.
Deus, Ele exalta a vida da gente para mostrar quem de fato nós somos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vai te exaltar. Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que você pudesse chegar. Porque dele é o poder, irmãos. Você entende isso? Dele é a autoridade, dele é o domínio, é tudo dele. Nós aqui estamos cansados de saber dessas coisas, mas agora, irmãos, é tempo da gente deixar de saber e começar a colocar em prática. Você entende isso? É tempo da gente se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso disso. Eu quero me humilhar, não diante das situações. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu não quero viver somente de aparência, ou viver uma vida dizendo que o inimigo, o Satanás não tem poder e nem autoridade sobre a minha vida. Eu não quero fazer isso somente de palavras, eu quero fazer isso com atitudes. Eu quero me sujeitar à pessoa de Deus. Você entende isso? Sabe, se tem alguém que poderia ser orgulhoso e não foi, esse alguém era Jesus. Ele tinha tudo para ser orgulhoso. Sabe por quê? Porque tudo que ele tocava dava certo. Era assim ou não era? Ele tocava no aleijado, o aleijado andava. Tocava num cego, o cego enxergava. Tocava no mudo, o cara começava a falar. É assim ou não era? Dava ordem para o morto ressuscitar, o morto ressuscitava. Jesus tinha tudo para ser a pessoa mais orgulhosa que pisou nessa terra. Contudo, a Bíblia diz, em Isaías 53, que ele foi subindo como um renovo. E como a raiz de terra seca, ele não tinha parecer e nem formosura, né? Isaías capítulo 53. Irmãos, essa foi a pessoa do nosso Jesus. Versículo 2, Isaías 53, 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Olha aí o estado de Jesus, irmãos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, as pessoas fugiam dele, né? Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Jesus tinha tudo para ser um orgulhoso, mas ele se humilhou e foi até a morte, e morte de cruz. Amém, irmãos? Só para amar a gente. Aleluia. Você pode ficar em pé, querido, nesse momento. Só para amar a gente e para dizer assim: meu filho ou minha filha, escuta aqui, tem jeito sim. Sabe, às vezes não está dando certo, às vezes não tá fluindo para a tua vida, às vezes é porque você está se sujeitando a coisas erradas. É tempo de sujeitar a pessoa certa. Deus é a pessoa certa. Às vezes você está se humilhando diante de coisas erradas. Não se humilhe diante de coisas erradas, é diante de Deus que você e eu precisamos fazer isso. Oh, louvado seja o teu nome. Queridos, eu estou com vontade de orar para vocês hoje.
Oh, glória a Deus. Eu quero, pastor, eu preciso dessa oração. Então, eu vou te convidar para você vir aqui perto de mim, que eu quero orar para você.